Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e privilégio de estarmos aqui aprendendo da tua palavra, do teu evangelho puro e santo. Ó Pai bendito, Pai misericordioso da eternidade, tu és, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado pelo privilégio de termos saúde, conhecimento e a tua sabedoria. Continua conosco hoje e sempre, nos guiando pelos teus passos, em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que vive e reina. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui para ensiná-los a respeito da palavra de Deus e cada vez mais nos aprofundarmos no Evangelho puro e santo de Deus. E no tema do vídeo de hoje fala sobre não é pecado beber vinho. E é exatamente isso, meus irmãos. Não é pecado beber vinho. E eu vou comprovar para cada um de vocês na palavra de Deus. Então eu peço que você fique até o final para que você possa entender. Não é versículo isolado da Bíblia, não. É estudo completo. Para que você saia daqui com o ensinamento da palavra de Deus. E primeiramente, já vamos pegar aqueles versículos que muitas pessoas usam para condenar o uso do vinho. Que está em Provérbios capítulo 20, versículo 1, que diz assim: que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Também em Provérbios 23, versículos do 29 ao 35, vai falar a respeito do vinho. Mas vamos pegar aqui apenas os versículos 29, 30 e 31, para a gente compreender o que fala a respeito do vinho. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Agora vamos para Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E agora em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. E agora, meus irmãos, a partir desses versículos que as pessoas utilizam para condenar o uso do vinho e dessa forma dizer que é pecado, nós temos aqui detalhes importantes a ser destacados em cada um desses versículos. Em todos eles se refere ao uso do vinho em excesso, provocando a embriaguez. Isso sim é pecado, a embriaguez. Porque Deus não quer que venhamos a estar fora da nossa consciência, fora de si. Porque é dessa forma que o inimigo nos usa. É dessa forma que o inimigo tem autoridade na nossa vida, para fazer o que bem quer. E dessa forma tomamos decisões que não queremos. Decisões contra a nossa própria vontade. Então, a verdade é, a Bíblia, ela não condena o vinho, ela condena a embriaguez, o excesso. Isso sim é o que a Bíblia condena. E para comprovar para vocês que é o excesso, é o vício, o excesso, tudo isso a Bíblia condena, porque tira a gente de si. Quando a gente é dominado pelas nossas vontades, isso desagrada a Deus. E é o que fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Além disso, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Outro conselho muito importante a ser destacado aqui continua em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que diz assim: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. É isso que Deus quer do seu povo, que venhamos a fazer as coisas em equilíbrio,
de acordo com a sua palavra, de acordo com os conselhos de Deus, com cuidado, com cautela, para não se deixarmos ser dominados pelos vícios e pelo excesso das coisas. Porque o excesso leva muitos à condenação, ao inferno. Assim como fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, fala das condutas daqueles que serão lançados no inferno e não herdarão o reino de Deus. Seja, porém, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores e os trapaceiros. Sem falar também que Apocalipse 21:8 fala também os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Eles serão lançados no lago de fogo e assim irão receber a segunda morte. Por isso, meus irmãos, devemos vigiar e orar para não se deixar ser dominado por esses desejos carnais. Agora, uma coisa importante a destacar para você que é cristão e quer beber vinho e gosta de beber vinho. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado para você não escandalizar o seu próximo, para você não passar um péssimo testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Porque como esse assunto sobre o vinho é um tabu, tem gente que defende que é pecado, tem gente que defende que não é pecado. Então, a gente bebendo vinho em público pode passar um mau testemunho e assim envergonhar o nome de Deus. Por isso devemos tomar o conselho de Paulo para as nossas vidas, que está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, que diz assim: se a comida serve de escândalo para o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, por exemplo, se a pessoa é fraca na bebida e a gente está bebendo ao lado dela, a gente está levando ela ao pecado, está levando ela à queda naquela fraqueza dela. Então devemos tomar cuidado, meus irmãos. Assim como está em Romanos 14, 21, que fala: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o meu irmão a pecar. Porque é isso, meus irmãos, devemos dar bom testemunho. Quer beber vinho? Beba em particular, com sua família ou com aqueles que têm a mesma fé que você, que conhece a palavra assim como você. Então devemos vigiar para não fazer o outro tropeçar e para não envergonhar o nome de Deus. E agora, meus irmãos, eu quero trazer aqui a verdadeira finalidade do vinho na nossa vida. Qual o propósito que Deus criou o vinho para a nossa vida? Está no livro de Sirácida, capítulo 31. Os versículos são do 32 ao 37. Vamos ver juntos. Sirácida é um livro que foi retirado da Bíblia, infelizmente, porque é um livro de sabedoria. Muito conhecimento tem nesse livro. Eu posso até fazer um vídeo a respeito sobre esse livro. E ele é um livro muito importante e vai falar a respeito do propósito do vinho para a nossa vida. O vinho é como a vida para as pessoas, desde que o bebas com moderação. Que vida leva aquele a quem falta o vinho? Que coisa defrauda a vida? A morte. O vinho foi criado para a alegria e não para a embriaguez, desde o princípio. Alegria da alma, júbilo e prazer do coração é o vinho bebido com moderação a seu tempo. Saúde da alma e do corpo é a bebida sóbria. Então, meus irmãos, vemos aí palavras de sabedoria a respeito do que o vinho serve para a nossa vida, para nos alegrarmos, para assim podermos sentir um prazer agradável a Deus. E é claro, é deixado bem claro que é com moderação. Mas para aqueles irmãos que acham que o livro de Sirácida não é inspirado por Deus, eu quero destacar que a mesma coisa que é falada também em Salmo 104, versículo 15, vai falar a mesma coisa de uma forma bem breve e rápida. E diz que o vinho, ele alegra o coração do homem. Além disso, em Provérbios 31:6, o rei Lemuel ele vai dar o conselho que devemos dar vinho para aqueles que estão amargurados, que estão entristecidos, porque o vinho ele vai alegrar o coração. E é isso que o vinho proporciona na nossa vida, alegria. É claro que com moderação, no equilíbrio, porque se você é fraco, então evite qualquer bebida alcoólica, principalmente o vinho. Outra coisa a destacar aqui, meus irmãos, é que o próprio Deus ele nos aconselha a tomar vinho.
está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, onde o próprio Paulo ele vai aconselhar Timóteo a beber vinho, porque não somente água ele deveria tomar, mas também vinho por causa dos problemas de estômago que ele tem. E é claro que ele deixa bem claro, um pouco de vinho, porque é necessário ter cautela. Além dessa passagem, também em Eclesiastes 9:7, fala assim: come do teu pão e saboreia gostosamente o vinho, porque Deus de antemão ele se agradou das tuas obras. Então vemos aqui mais uma passagem de conselho para tomarmos vinho, para nos alegrarmos. Agora uma passagem muito importante, meus irmãos, a ser trazida aqui, que o próprio Deus, ele aconselhava as pessoas a tomarem vinho mesmo, até nas suas festas, até nos seus sacrifícios diários lá no templo. Está em Deuteronômio 14, versículos 22, 23 e 26, que diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Versículo 26, esse dinheiro dá-los-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Nessa passagem, meus irmãos, está falando acerca do dízimo, que as pessoas levavam, e o dízimo verdadeiro, né, não é dinheiro, mas é alimento. As pessoas levavam o seu dízimo de todos os seus alimentos, de todo o seu gado, para oferecer a Deus no templo, e ali eles poderiam comer desse dízimo, se alegrando. E quando a pessoa morava muito distante do templo, ela poderia vender o seu dízimo, e quando chegasse lá no templo, ela poderia comprar tudo aquilo de volta com o dinheiro e assim oferecer e também se alimentar do dízimo. É isso que está falando nessa passagem, e Deus aconselhando mais uma vez as pessoas se alimentarem e tomarem o seu vinho. Sem falar também que o próprio Cristo, ele transformou água em vinho, lá nas bodas de Caná, no capítulo 2 de João. Então, como é que pode o vinho ser pecado se o próprio Cristo transformou água em vinho? Então ele estava estimulando o pecado, estava estimulando as pessoas a pecar? Não tem lógica, meus irmãos. É porque o vinho ele não é pecado. E ali as pessoas elas estavam bebendo com moderação, com equilíbrio, sem exagero, sem se embriagar. Por isso que ele fez esse milagre. E por isso que ele estimula as pessoas a tomarem vinho com cuidado, com moderação, a todo momento. E para finalizar o vídeo, eu quero trazer aqui coisas que a Bíblia deixa bem claro que é bem melhor do que o vinho. Primeiramente, está em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 1, e os versículos são 2 e o 4, que diz assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho, mas é sem razão que te amo. Então, o que é que essa passagem está nos revelando? Que o amor da nossa esposa, o amor do nosso esposo, ele supera em muito a alegria que o vinho nos proporciona. E também, outra coisa que é ainda maior que o vinho e maior que o amor de esposa e de esposo, que está em Salmo 4, versículo 7, que diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Esse é o salmo que Davi está confiando e colocando para fora a sua confiança em Deus. Então a confiança que devemos ter em Deus deve superar todas as coisas. O nosso amor para com Deus e o amor de Deus para conosco é o que supera todas as coisas. O vinho, o amor de esposa, o amor de esposo e assim qualquer outra coisa. O amor de Deus, não há nada que supere ele, porque o amor de Deus pela nossa vida é tudo que temos. Então, meus irmãos, quero deixar aqui um alerta. Esse vídeo não é para estimular ninguém à embriaguez, não é para estimular ninguém a ser alcoólatra, não é para estimular ninguém a beber vinho sem ter a sabedoria que é preciso.
Esse vídeo é para que vocês possam conhecer a verdade. Resumindo tudo que foi dito aqui no vídeo, é pecado beber vinho? Não. É pecado a embriaguez, o excesso, o vício. Isso sim a Bíblia condena, mas o vinho não. O vinho é para alegrar o nosso coração. Mas se você, meu irmão, você é fraco na bebida, que você se abstenha. É melhor para você se abster do que você cair. E se você cair, pode ser muito difícil de você se levantar. Então, para aqueles que são fracos na bebida alcoólica, é melhor se abster do vinho. É melhor se abster. E tomar suco de uva. Tem outra opção. Então, esse é o conhecimento da palavra de Deus que eu trago aqui para vocês, com a ajuda do meu Deus soberano. Que vocês possam ter sido ensinados e assim ensinar aqueles também que precisam conhecer a verdade. Eu vou ficando por aqui e que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, que vive e reina em nossos corações. Amém.